Shalom, shalom, shalom. Continuar com a leitura aqui da palavra de Deus. Ok? Ontem nós lemos a primeira parte de Atos 10. Gente, lê o livro de Atos. Você quer salvação? Não brinca com o mundo espiritual, não. Você só morre esse corpo. Do outro lado, quando você sair desse corpo, você vai olhar, vai ver você do mesmo jeito que você é. E aí você vai continuar lembrando das coisas. Ok? Você vai sentir frio, fome, sede, mesmo fora do corpo. Tem milhares e milhares de pessoas que já teve essa experiência, ok? Agora, se você não acredita, pede para Deus. Fala que você também quer experiência. Se você não crê. Ok? Mas quero dizer o seguinte. Não brinque, não. Ninguém sabe quando vai morrer. Clame por Jesus de Nazaré. A Bíblia diz: todo que invocar o nome do Senhor será salvo. A gente já nasce perdido nesse mundo. Para ser salvo, precisamos invocar o nome de Jesus de Nazaré. De 2000 anos para cá, todo mundo que nasce já tem o nome de Jesus para invocar. Se não invoca, às vezes é porque ninguém explicou. Às vezes é porque não quer mesmo. Mas você só morre o teu corpo. E mesmo assim ele ainda vai ser ressuscitado depois, pro dia do juízo. Ok? Mas o teu espírito, que é o principal, não morre. Ele vai para o paraíso ou vai para o Sheol. O Sheol é lugar de sofrimento, ok? Lugar dos mortos sem Deus. Separação. Morte também é separação. Separação de Deus. Ok? Separação da glória de Deus. Quando Adão e Eva pecou, eles não puderam mais ficar no jardim. Porque eles perderam a glória de Deus. Eles não tinham mais corpo glorificado. E para estar no jardim tem que ter corpo glorificado, ok, gente? Eles tiveram que ser expulsos para a terra, para fora da terra, para onde que já existia sofrimentos, tantas coisas mais, ok? Então clame por Jesus. Vamos ler aqui, ler a última parte de Atos, para honra e glória do nome de Jesus. Que as pessoas venham entender, venham entregar suas vidas a Jesus de Nazaré. Então, nós começamos Atos desde o início, aonde o Senhor Jesus despede, aonde tem a promessa do Santo Espírito. Atos 2 vem ali quando desce o Santo Espírito, muitas pessoas se convertem, coisas sobrenaturais acontecendo. Depois Pedro deixou de ser medroso, vai pregar o evangelho, não está nem aí, se mata ele, se prende ele, não tá, ele prega para todo mundo que vem pela frente, pode ser sacerdote, fariseu, pode ser juiz, pode ser quem for. Pedro está pregando, está fazendo milagre, está fazendo cura, sendo perseguido, é preso, anjo vai lá, solta ele. E começa ali, depois chega a vez de Estevão, cheio do Espírito Santo, vendo o céu aberto, Jesus à direita do Pai, foi apedrejado por pregar o Evangelho. Mas aí matava um Estevão, nascia mais 1000 Estevãos. Chegamos aqui. E você vai desprezar esse Evangelho? Você vai só mudar de lugar, sair dessa dimensão e vai para outra. Se você não tiver com Jesus de Nazaré, você vai para o lugar dos mortos que estão separados de Deus, onde não tem paz. Não tem paz. Sabe o que é isso? Um lugar onde não tem paz, onde só vê gente gritando e sofrendo. Um lugar, não tem, gente, não tem paz, não tem água para matar a sede, não tem pão para matar a fome. É assim o Sheol, ok? Não tem paz. Não tem o Santo Espírito de Deus para te dar paz.
Quer continuar com paz? Quer ter o Espírito Santo da paz? Entrega a sua vida para Jesus. Clama pelo sangue de Jesus. Então nós estávamos falando sobre Pedro. Depois vem capítulo 9, Paulo se converte, ok? Depois Paulo já começa a pregar e também já começa a ser perseguido. Aí depois Paulo ausenta um pouco, né? E aí volta Pedro falando, volta pregando, volta. Aí nós estávamos vendo aqui onde Deus dá uma visão para Pedro, para ele encontrar com Cornélio. Cornélio é um homem gentil, romano, que acreditava no Deus de Israel, que acreditou em Jesus de Nazaré. Ele disse que era um homem rico e que fazia boas obras, que dava esmola aos pobres, ok? Então nós lemos ontem no Atos 10, lemos a primeira parte. Que o Senhor esteja conosco aqui. Então, aqui já li esse versículo 20, mas eu vou ler de novo, ok? Falou, levanta-te, pois desce e vai com eles, que era Pedro que estava orando, né? E Pedro desceu e foi com os homens, né? E chegou na casa de Cornélio, ok? Cornélio, quem era Cornélio? Era um gentil romano. O que ele era? Centurião, gentil romano, o que ele era? Ele era um homem temente a Deus. Dava um bom testemunho no meio dos judeus, ok? Paz. Aleluia. Aleluia. Então disseram o centurião, foi instruído pelo santo anjo, chama a casa para ouvir suas palavras, ok? Aleluia. Santo é santo, santo. Abençoa, Senhor. Abençoa aqueles que passam, que não entendem nem a minha língua. Oxe, caralamachu na raia. Então, irmãs, é porque eu estou numa praça. Então, no dia imediato, entrou em Cesareia. Cornélia estava esperando por eles, tendo reunido seus parentes e amigos íntimos. Aconteceu que, indo Pedro a entrar-lhe, saiu Cornélio ao encontro, que, prostrando-se aos pés, adorou. Ok? Mas Pedro levantou, dizendo, ergue-te, que eu também sou homem. Então, as pessoas da antiguidade, eles tinham muito esse costume de prostrar quando eles viam um homem de Deus, ok? Pedro falou, não. Pedro conhecia o Senhor Jesus. Pedro sabia que a adoração era só para o Senhor Jesus. Quem é de Jesus não deixa ser adorado. Pedro, ele pegou, levantou, dizendo, ergue-te, eu também sou homem. Quando Pedro chega ali na casa de Cornélio, tem toda aí na primeira live, eu expliquei tudo. Quando ele chega ali, o Cornélio se prostra, ele fala, não, eu também sou homem, levanta. Ok? Se alguém se prostra diante de você e você acha bom, você está querendo tomar o lugar de Deus, cuidado, está errado. Ok? Mas Pedro, aqui 26, mas Pedro levantou, dizendo, ergue-te, também eu sou homem. Falando com ele, entrou, encontrando muitos reunidos ali. Cornélio encheu a casa para ouvir a palavra de Deus. Você está dando espaço para as pessoas ouvir a palavra de Deus. O 28 fala, e quem se dirigiu dizendo, vós bem sabeis que é proibido a um judeu a juntar-se ao mesmo, aproximar-se a alguém de outra raça, mas Deus me demonstrou que a nenhum homem considerasse comum ou imundo. Aleluia. Os judeus eram proibidos de ter contato com outros povos, gente, a não ser que fosse assim, por acaso, a não ser que seja assim uma coisa da lei, que tinha que se cumprir ali, mas eles não iam na casa de gentios, de pagãos, não comiam na mesa. E aí Pedro era um judeuzão, viu? Paulo se converteu, mudou mais que Pedro, mas Pedro ainda era um judeuzão.
E ele não está acostumado na casa de gentil, comer na mesa, mas nem pensar. Mas Deus deu uma visão para Pedro que ele entendeu que ele tinha que ir. E ele foi lá na casa do Cornélio, um romano, como diz aqui na Itália, na língua italiana se diz romano. E ele foi lá na casa de Cornélio. Deve ser assim que fala, né? Vamos lá. A quem dirigiu-se dizendo: vós bem sabeis que é proibido um judeu ajuntar-se ou mesmo aproximar-se alguém de outra raça, mas Deus me mostrou que a nenhum homem considerasse imundo comum ou imundo. Foi Deus que mostrou. Por isso que é importante você ter o dom de revelação. Por isso que é importante você ter o dom do Espírito Santo. Por isso que é importante. Porque Pedro conhecia toda a antiga aliança. Não basta só conhecer, ele conhecia a Torá, ele conhecia tudo. Mas ele não sabia que ele podia ir na casa de um gentil. Foi preciso Deus revelar para ele. Às vezes você fala assim: não preciso mais nada, não. Já conheço toda a nova aliança. Já aceitei Jesus. Não, você precisa sim. Você precisa do Espírito Santo, você precisa dos dons. Pare de ser ignorante. Nem tudo está escrito. Tem coisa que Deus fala no teu ouvido, diretamente com você, especificamente para você. Aleluia. Quem assistir minhas lives, passa para frente, gente. Eu quero só evangelizar. Não estou ganhando nada com isso, não. Ok? Então Deus mostrou que as pessoas não eram imundas, não. Que era para ir lá falar com elas. Por isso, uma vez chamando, vim sem vacilar. Pergunto, pois, por que razão me mandaste chamar? Ele está falando com Cornélio, mas por que você mandou me chamar? Você sabe que um judeu não vai na casa de gentil, não entra, não come na mesa. Mas Deus falou que eu tinha que vir. Por que você quer? Agora, mas o que você quer? Respondeu Cornélio, versículo 30 de Atos 10. Respondeu Cornélio: faz hoje 4 dias que por volta desta hora estava eu observando em minha casa a hora 9 de oração, e eis que se apresentou diante de mim um varão de vestes resplandecentes. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Jesus, Deus, os anjos aparecem para gentios, aparece para grego, para romano, para brasileiro, aparece, gente. Aparece para espírita, para macumbeiro, para católico, para evangélico, quando Deus quer, ele aparece para qualquer um. Deus não faz acepção de pessoas. Só que quando Deus aparece, você passa a seguir só a Ele, você passa a seguir só a Jesus. Como é que você sabe que a pessoa ela foi visitada pelo Espírito Santo? Como é que você sabe que uma pessoa, Deus foi na casa dela, apareceu a ela? Como você sabe? Quando ela começa a glorificar o nome de Jesus e seguir Jesus de Nazaré, aí é confirmado que foi pelo Espírito Santo. Porque é pelo Espírito Santo que você fala que Jesus é Adonai. Vamos lá. O 31. E disse Cornélio: a tua oração foi ouvida, as tuas esmolas lembradas. O anjo apareceu e falou para Cornélio, o romano, o gentil: tua oração foi ouvida e as tuas esmolas lembradas na presença de Deus. Ele estava orando, gente. Ele estava orando. Às vezes a pessoa, ela não conhece a Bíblia, mas ela está orando. Ela está falando com Deus. Ela é uma pessoa que ela dá um prato de comida ao pobre. Ela tem dó das pessoas. Ok? Às vezes o crente está lá cheio de Bíblia, cheio de coisa, mas é arrogante. Deseja o mal para os outros. Não dá um prato de comida para o pobre. E diz que é crente. Se aveste, como diz o nordestino. Se aveste. Gente, eu nasci na Bahia. Morei pelo menos 14 anos na Bahia, mas vamos lá. Manda, pois, alguém a Jope a chamar Simão, por sobrenome Pedro. Acha-se este hospedado em casa de Simão, curtidor, à beira do mar. Então ali o Cornélio estava contando tudinho o que aconteceu, o que o anjo falou, estava contando para Pedro. Ó, o 33. Portanto, sem demora, mandei chamar-te, fizeste bem em vir. Agora, pois, estamos todos aqui na presença de Deus, prontos para ouvir tudo o que foi ordenado
da parte do Senhor. Então falou Pedro, dizendo: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas, aleluia. Pelo contrário, em qualquer nação, aquele que teme e faz o que é justo lhes é aceitável. Esta é a palavra que Deus enviou aos filhos de Israel, anunciando-lhes o evangelho da paz por meio de Jesus Cristo. Esse é o Senhor de todos, aleluia. Quem é o Senhor de todos? Jesus Cristo, Jesus de Nazaré, Ele é o Senhor de todos. Quem tem... eu vi um anjo do Senhor, e Ele te mandou seguir Jesus de Nazaré? Ele falou que Jesus de Nazaré é Senhor de todos? Não, Ele falou que qualquer um serve, não, qualquer um não serve, não. Então esse anjo não veio de Deus. Vamos lá, ao 37. Vós conhecereis a palavra que se divulgou por toda a Judéia, tendo começado desde a Galileia, depois do batismo que João pregou. Primeiro começou João a pregar o batismo do arrependimento, depois veio Jesus, e ele está falando. Vocês sabem, né, que começou com João batizando e pregando. Vós, 37, vós conheceis a palavra que se divulgou por toda a Judéia, tendo começado desde a Galileia, depois do batismo de João, que João pregou. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, qual andou por toda parte fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Pedro está ali pregando para Cornélio. E nós somos testemunha de tudo que ele fez na terra dos judeus e em Jerusalém, ao qual também tiraram a vida, pendurando no madeiro. Ok? E Pedro começou a pregar. Pedro tinha um dom de pregar. Ele começou a pregar. Aleluia, glória a Deus. O pássaro ali, ó. Santo é o nome do Eterno. Vamos lá. A este ressuscitou Deus no terceiro dia, concedeu que fosse manifesto. E concedeu que fosse manifesto, que ele se manifestasse ao povo. Deus ressuscitou e falou para ele se manifestar ao povo. 41. Não a todo o povo, mas as testemunhas que foram anteriormente escolhidas por Deus, isso é, a nós que comemos e bebemos com ele depois que ressurgiu dentre os mortos. E Pedro está ali pregando para aquele povo, que a casa estava cheia de gentios, parentes, amigos de Cornélio. Aleluia. Santo Cornélio. Ok? Não é que agora eu vou lá orar para o Santo Cornélio, mas eu reconheço que ele era um Santo Cornélio. O que é santo? Ele era separado para Deus, um gentio romano. Vamos lá, 42. E nos mandou pregar ao povo e testificar que ele é quem foi constituído por Deus, juiz de vivos e mortos. Quem que é juiz de vivos e mortos, gente? É o do Brasil que está aí? Não! É Jesus de Nazaré. A hora que ele querer derrubar esse que está aí no Brasil, ele derruba, porque ele é Deus. Te cachaia. Ai, vamos orar, irmãs. Que toda injustiça caia no Brasil, no nome de Santo Jesus de Nazaré, porque ele é o juiz de vivos e mortos, de crente e não crente. Ele é o juiz, Jesus de Nazaré. Até cachorro, manaia. Aqui, ó, 42 de Atos 10. Ok? E nos mandou pregar ao povo e testificar que ele é quem foi constituído por Deus, juiz de vivos e mortos. Dele todos os profetas dão testemunho de que, por meio de seu nome, todo aquele que nele crê receba a remissão de pecados. Ok? Aleluia. Receba a remissão de pecado. É perdoado os pecados. Pedro não estava aqui pregando mais a lei de Moisés. Pedro era um judeu, um judeuzão, como estou dizendo. Depois você vai ver a história de Pedro mais para frente. Pedro só pregava para o gentio quando tinha uma visão, quando Deus mandava. Pedro era... Ele era ali, mesmo que ele não ia na sinagoga, porque ele era muito perseguido, mas ele continuou crendo.
no que Moisés falou. Mas agora Pedro pregava era o evangelho. Pedro não ficou lá pregando a lei. Pedro cria na lei? Cria. Mas ele tinha que pregar o evangelho. Ele não foi pregar a lei para Cornélio, ele foi pregar o evangelho, foi falar de Jesus, que é aquele que é juiz dos vivos e dos mortos, morreu, ressuscitou, ok? E todo aquele que nele crê tem a remissão dos pecados. Foi isso que Pedro pregava, gente. Dos apóstolos, assim, que a gente vê mais... Que Pedro, quando se esmava com uma coisa, foi só Deus para mudar a cabeça de Pedro. E Pedro nem queria ir na casa de Cornélio. Mas depois daquela visão que Deus mostrou para ele, ele entendeu. Ok? E Pedro estava ali pregando o que, gente? Moisés? Não. Pedro estava pregando Jesus de Nazaré. 44. Ainda Pedro falava estas coisas quando caiu o Santo Espírito sobre todos que ouviam a palavra. Você quer que o teu Santo Espírito caia na igreja? Pregue a palavra, pregue Jesus de Nazaré. Por isso que muitas igrejas estão vazias no Santo Espírito, porque fica pregando histórias, fica pregando lá sobre o rei fulano de tal, sobre o profeta fulano de tal, mas não prega Jesus de Nazaré. Pedro ali pregando Jesus de Nazaré, Pedro um judeuzão, que para convencer Pedro só o Santo Espírito. Vocês conhecem a história de Pedro. Mas quando ele entendeu que era Deus falando, que era, ele começou a pregar, falar sobre Jesus, falar, daqui a pouco o Espírito Santo pegou as pessoas, se converteram, começou a falar em línguas estranhas, começou a ter dons. É o que está acontecendo, as igrejas não pregam Jesus, por isso estão vazias, por isso que não tem dons do Espírito Santo. Depois fala que cessou. Meu filho, cessou, foi a tua fé que cessou. 44. Ainda Pedro falava estas coisas quando caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. E os fiéis que eram da circuncisão eram os judeus, viu, gente? E os fiéis que eram da circuncisão vieram com Pedro, admiraram-se, porque também sobre os gentios foi derramado o dom do Espírito Santo. Aonde que primeiro foi derramado o dom do Espírito Santo? Na casa de Cornélio. Gente, fazia tempo que eu não lia isso aqui, ó. Então, às vezes eu só escuto muito áudio bíblico, mas quando você lê, você presta atenção nos detalhes. E os fiéis que eram da circuncisão, que são os judeus, que eram convertidos a Jesus em Nazaré, ok? Admiraram-se porque também sobre os gentios foi derramado o dom do Espírito Santo. E aí eles falaram, mas como? Eles não conhecem a lei, eles não guardam o sábado, eles não fazem as festas. E como é que eles receberam o Espírito Santo? Porque até então eles achavam que Jesus veio só para eles. Ok? Veio só para quem já tinha aquela religião. Jesus veio para todos. Vamos lá? Primeiro ele pregou para os seus, mas depois ele mandou o evangelho para todos, ok? Ao 46. Pois os ouviram falando em línguas e engrandecendo a Deus. Então perguntou Pedro, porventura pode alguém recusar a água para que não sejam batizados desses que assim como nós recebemos o Santo Espírito? Pedro reconheceu que eles vão estar cheios de Santo Espírito, gente, que eles vão não conhecer nada. Primeira vez que eles estavam ouvindo falar de Jesus, Pedro pregando ali Jesus, pregando Jesus. Pedro não estava pregando Torá, não, ele estava pregando Jesus de Nazaré, por obediência a Deus, porque se Deus não falasse com ele, ele ia pregar circuncisão, ele ia pregar guardar o sábado, porque era isso que tinha na cabeça de Pedro. Mas Deus falou, não, você vai lá pregar para os gentios. Pregar o que, Senhor? Gentio não conhece Torá. O que eu vou pregar? Vai pregar Jesus de Nazaré. E Pedro foi lá e pregou. E as pessoas receberam o Santo Espírito. Olha lá. E o 48. E ordenou que fosse batizado em nome de Jesus Cristo. Então lhes pediram que permanecesse com eles por alguns dias. Ok? No mesmo dia eles ouviam o Evangelho. No mesmo dia eles se convertiam, no mesmo dia eles recebiam o Espírito Santo e no mesmo dia eles eram batizados nas águas. E davam a vida por Jesus. Hoje em dia a pessoa fica 1 ano na igreja, depois mais 3 anos para decidir batizar, depois passar a vida toda e não recebe batismo do Espírito Santo. Gente, vocês não acham que tem alguma coisa errada? Eu acho que tem muito, viu?
Por que quando Pedro pegava, as pessoas gentias que não conheciam a Bíblia, não conheciam nada, eles se convertiam, recebiam o Espírito Santo e era batizado no mesmo dia. E hoje em dia a pessoa fica não sei quantos anos na igreja, não quer batizar, não sabe nem o que é Espírito Santo, nunca recebeu o dom, nunca... Tem alguma coisa errada, vocês não acham que tem? O evangelho não está sendo pregado da forma correta. Você quer que o evangelho... Quer saber o que é o evangelho? Leia Atos dos Apóstolos. Leia. Hoje eu estou lendo 10, mas leia tudo. Leia tudo, porque isso não é normal. Uma igreja que não tem dom do Espírito Santo, uma igreja que as pessoas nem querem batizar, as pessoas não amam Jesus, a igreja que as pessoas só vai porque quer uma cura física ou quer um salário melhor e não tem amor por Jesus, gente, essa igreja não está pregando o verdadeiro evangelho. Vocês desculpem falar isso, mas é perante o que eu vejo na Bíblia aqui, gente. Atos, Pedro, um judeuzão ali que achava que o evangelho era só para os judeus. Deus mostrou para ele lá um monte de animais, falou: Pedro, mata e come. Pedro: eu não como isso aí não, Senhor, isso aí é imundo. Aí, daqui a pouco chega um gentil batendo na porta de Pedro, e Pedro falou: agora eu entendi porque que Deus falou para ele matar aqueles animais e comer. E chegou lá, e ele foi com os homens, chegou na casa de Cornélio, e ele falou: olha, judeu não entra na casa de gentil, judeu não senta na mesa de gentil, judeu não dorme na cama do gentil. Mas Deus enviou. Gente, era um lençol seguro pelas 4 pontas. Vamos supor que tivesse 4 anjos ali, um de cada lado. E aquilo ali também, aos 4 cantos do mundo, tinha que ser pregado o evangelho. 4 cantos. Um lençol é quadrado, ele tem 4 pontas. E ali em cima estava cheio de animais impuros que judeu não come. E Pedro entrou em desespero: Senhor, eu não vou comer isso não. E aí Pedro entendeu que ele tinha que pregar para os gentios. E ele chegou lá e ainda falou a verdade mesmo. Pedro falava mesmo na cara, como diz. Ele não chegou lá com mimimi, não. Gente, esse negócio de mimimi é hoje. É evangelho cristão, mimimi. Ai, não pode falar isso não, Pedro. Ai, você vai ofender ele, Pedro. Não pode. Olha, Cornelinho, eu vim aqui porque o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó... E começa aquela ladainha. Por ser católico, né? O católico tem ladainha, né? Nem sei direito o que é isso. Não tenho nada com os católicos não, gente. Só tô falando que tem pessoas que elas ficam lá falando lá de Abraão, de Isaac, de Jacó, fala todos os patriarcas, mas não prega o evangelho, não fala de Jesus de Nazaré. As pessoas não são libertas, não tem Espírito Santo atuando na igreja. Por quê? Porque não prega Jesus de Nazaré. Ah, mas as pessoas já estão cansadas de ver. Mas se converteu? Não. Então alguma coisa está errada. É claro que todo mundo não vai se converter. Claro que todo mundo não vai se converter. Pelo menos 5 em um grupo precisa ser convertido. Você tem um grupo de 10, pelo menos 5 precisa ser convertido. Agora, se você tem um grupo de 10, só você é crente, e ninguém se converte, tem alguma coisa errada. Clama a Deus, clama a Jesus de Nazaré. Eu vos deixo aqui, finalizamos Atos 10, que é maravilhoso. Compartilhe, é para honra e glória do nome de Jesus, porque eu não estou ganhando nada com isso, mas eu preciso pregar o evangelho, porque para isso eu fui chamado. Ok, Pai, shalom, shalom, shalom. Eu fui chamada através do evangelho, e através do evangelho eu conheci Jesus, conheci Deus e o Espírito Santo. Eu sou feliz em poder pregar aquilo que veio para mim. Quando eu tinha 17 para 18 anos, 1978. Muitos aqui não tinham nascido. Ok? Pai, shalom, shalom. O Evangelho de Jesus de Nazaré. Essa é a pregação.